Olá, alunos e alunas, professor Vinícius Lima Lustosa aqui. Neste vídeo farei a resolução da questão de número 11 do vestibular da Unicamp de 2024, uma questão de segunda fase de História. Além de fazer a questão, eu quero ensiná-los como fazer uma questão de segunda fase. Os passos a passos, como elaborar a resposta, como se organizar. E este primeiro vídeo de vários outros que farei sobre resolução de questões de segunda fase, já adianto para vocês, se trata de uma questão difícil, não é uma questão fácil. E vamos ver como lidar com uma questão de segunda fase difícil. Menos de 1% dos alunos, apenas 0,6% de todos os candidatos tiraram nota máxima nessa questão. Será que você conseguiria tirar? Não sei se você conseguiria, mas eu tenho certeza que você conseguirá depois dessa aula. Caso você goste do vídeo, queira valorizar meu trabalho, eu deixo aqui a minha chave Pix. Enfim, avalie, comente, compartilhe. Tenha uma boa aula. Pois bem, vamos lá, alunos e alunas, para a resolução da questão de número 11 do vestibular da Unicamp de 2024. Trata-se de uma questão discursiva. E aqui cabe uma observação importantíssima. Não é uma questão teste. E o que significa essa observação importantíssima, por mais óbvia que seja? Na questão teste, você deve encontrar a alternativa correta, certo? Aqui é diferente. Nós precisamos construir a resposta. Você não vai encontrar ela, você irá construí-la. Isso envolve uma série de habilidades, escrita, mobilização de conceitos, clareza e etc. Mas, ao meu ver, o fundamental é a organização. E vocês vão ver como que a organização se encaixa aqui a partir do passo a passo que eu vou fazer com vocês para a resolução de questões discursivas. Primeiro de tudo, é necessário que nós façamos a leitura do enunciado. E depois do enunciado, nós vamos para as alternativas. Para as questões propriamente ditas, não alternativas, né? A questão A e a questão B. Temos duas perguntas. E depois, a gente vai para a leitura do texto. E, se necessário, a gente lê novamente a A, lê novamente a B. Mas você tem que conseguir economizar seu tempo e não ficar lendo perguntas de forma repetitiva. E como que a gente vai fazer isso? Você precisa, na primeira parte da questão, caçar o que ele está te pedindo. Descobrir o que a questão quer que você faça. E para você descobrir o que a questão quer que você faça, você precisa ler com atenção o enunciado e a pergunta, certo? E não basta ler. Eu vou falar e eu sugiro que você circule os comandos. Deixe claro. Você só pode ler o texto. Você só pode sair dessa parte inicial aqui, olha, depois de você ter com clareza o que a questão está te pedindo. Assim que você tiver clareza o que a questão está te pedindo, você fará a leitura dos textos. E veja que temos dois textos aqui. Um iconográfico, imagético e outro textual, certo? Vamos lá. Outro escrito, né? Deve ter alguma palavra mais adequada, me fugiu aqui agora. Vamos lá. Tendo em vista seus conhecimentos gerais com base no relato de... Não vou me arriscar a pronunciar este nome. Relato de geólogo e metalurgista. Então eu vou estar me referindo a esse nome sempre como o nosso geólogo. O geólogo aí, alemão, o geólogo alemão, que esteve no Brasil entre 1809 e 1821. Responda as questões a seguir. Opa, peraí. Então ele quer que a gente, com base nos nossos conhecimentos, e a partir de um relato... Relato tem cara de documento histórico, tá? Um agente no passado. Veja que ele tem uma formação, né, de geólogo, de metalurgista. E ele é um estrangeiro no Brasil. Olha quantas camadas a gente tem. Eu estou falando de um estrangeiro com uma determinada formação, né? Geólogo metalurgista, ele faz um relato sobre, e normalmente as pessoas relatam algo que estão vendo, algo que aconteceu, algo que ouviram. E eis que esse relato vai ser feito no começo do século XIX, um período da história do Brasil conhecido, de acordo aqui com a temporalidade que ele nos fornece, que é o tal do período joanino.
E o período joanino ele está dentro de uma periodização maior, chamada de período colonial. Digamos que o período joanino pode ser considerado como a fase final do período colonial. O término do período joanino é um período muito breve em que Dom Pedro I ele assume a governança aqui do Império de Portugal. Afinal, o Brasil é sede do Império Português. O Brasil se torna sede do Império Português a partir da vinda da família real para cá, quando inclusive o reino do Brasil é levado ao reino de Portugal e Algarves. A capital do Império de Portugal se torna o Rio de Janeiro. O Império de Portugal é administrado a partir da América. E eis que temos um pequeno interregno. 21 a 22 é o período em que Dom Pedro I está administrando esse vasto império de Portugal aqui no território que virá a ser, em 22, com a independência, o Brasil independente. Está administrando o Império Português a partir do Rio de Janeiro. Mas não estamos pegando esse período do Dom Pedro I enquanto administrador do Império Português. Estamos pegando estamos pegando a fase do período joanino, certo? Só uma breve contextualização. E é isso que o enunciado faz. O enunciado ele faz uma contextualização. Aqui eu, enquanto professor, estou fazendo para você. Mas o ideal é que, com a sua preparação, assim que você termina a leitura do enunciado, esses pontos que eu acabei de mencionar para você venham à sua cabeça, certo? Vamos lá. De que modo a presença da bateia em Minas Gerais, na época da mineração, está relacionada à circulação de saberes da África para o Brasil? Que interessante. Será que você é um aluno, uma aluna atenta? Porque preste atenção. Ele está querendo saber de que modo temos o comando. A presença da bateia, quando? Na época da mineração, onde? Minas Gerais. Ele nos contextualizou. A informação que ele quer está relacionada à circulação de saberes da África para o Brasil. Eu diria que dependendo da sua bagagem de conteúdo, é capaz de que você consiga responder esse primeiro item sem a leitura do texto. Pois ele está falando sobre a bateia, vamos supor que seu professor, sua professora, você já leu sobre a bateia. Mas olha aí, olha o restante da sentença. Usando o conceito de diáspora, ele quer que este conceito esteja presente na sua resposta. Explique o valor histórico das técnicas citadas pelo geólogo alemão. O que a Unicamp quer da gente? Ela quer que nós façamos uma relação entre o modo como a bateia é utilizada nas Minas Gerais na época da mineração com a circulação de saberes da África para o Brasil. Também tem, além de relacionar isso, você vai ter que falar que modo é esse. Aparentemente tem uma explicação, uma pequena explicação aqui dentro. De que modo a bateia ela se relaciona com a circulação de saberes? E você ainda por cima tem que relacionar. Temos aparentemente 2 comandos aqui. E veja depois, ele quer que você use o conceito de diáspora para explicar o valor histórico das técnicas citadas pelo autor. Veja como temos vários pedidos. E você vai ter que fazer uma resposta que contempla esses pedidos. Como você vai fazer? Já te ensino. Vamos ver a pergunta B. E antes de ver a B, tem um ponto que falta destacar, muito importante. Me perdoem. Coloquei a carroça na frente do burro. Que ponto é esse? Ele não quer que você fale sobre o uso da bateia no contexto de produção. O contexto de produção do relato é o século XIX. E muito provavelmente eu estou suspeitando que esse relato fala sobre o século XVIII. Estou suspeitando. Ou às vezes o relato ele tem uma temporalidade. Ele fala o uso da bateia. Não sei, até a gente tem que ler o relato. Mas ele quer que a gente fale da bateia utilizada na época da mineração. E a mineração ocorreu no século XVIII do Brasil. Período da história do Brasil em que nós tivemos um amplo processo de interiorização. Temos o deslocamento da sede do governo geral de Salvador para o Rio de Janeiro. Temos o funcionamento de um novo porto para além do de Salvador, que é o Porto do Rio de Janeiro. Temos agora uma urbanização. Surge um novo tipo de escravidão também. Não é que surge um novo, mas agora temos com maior intensidade. Se assim a gente pode dizer, uma nova modalidade, uma modalidade de escravidão que começa a aparecer de forma mais intensa, que é a escravidão urbana. Afinal, o que nós tínhamos era a sociedade rural.
cultural lá no Nordeste açucareiro. O século XVIII é um período de transformações do mundo colonial, de modo de organização da própria sociedade e do próprio sistema escravocrata. Vamos lá. B. Tendo como contexto o período colonial, analise uma diferença. Ele quer que você faça análise. E repare que ele quer que você analise o quê? Uma diferença entre a escravidão urbana da mineração e a escravidão nas áreas monocultoras de açúcar. Além de você analisar, você vai ter que fazer diferenciação. Porque para você conseguir fazer análise, você vai ter que falar, olha, escravidão em áreas urbanas da época da mineração funcionou nessa dinâmica e a mineração nas áreas monocultoras de açúcar nas capitanias do Nordeste funcionou nessa outra dinâmica. Existe uma diferenciação. E a partir dessa diferenciação, você fará análise. E depois explique como os povos escravizados utilizaram a seu favor técnicas e saberes aprendidos com tradições culturais africanas. Aqui é um ponto muito importante. E veja como a questão foi cuidadosa. Ela quer que você explique como os povos, olha a palavra, povos escravizados utilizaram ao seu favor e técnicas e saberes aprendidos com tradições culturais africanas. Por que ele não falou povos africanos escravizados? Por que ele não falou de africanos escravizados? Por que ele não usou negros escravizados? Ele está de propósito a questão, falando para você sobre a diversidade de sujeitos e agentes que são escravizados dentro do Brasil. Temos africanos escravizados, pessoas que foram traficadas forçadas direto do continente africano e foram feitas de escravos aqui na América Portuguesa. Temos, além disso, a segunda geração desses sujeitos que tiveram filhos que nasceram aqui são denominados de crioulos. Também tem a questão da mestiçagem, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. E eles também constituem um povo. Os crioulos são o quê? Um povo colonial, de herança africana. E entre os africanos, olha só, eu falei africanos que entraram de forma forçada pelo tráfico. Mas dentro desses africanos há uma multiplicidade de povos. Cobus, Minas, Jejes, Nagôs, Fon. Ou seja, olha a diversidade de povos que estão aqui. E outra coisa, o crioulo, que é essa segunda geração, que é de família no Nordeste açucareiro, e outro que nasce de famílias, e o modo como a família é estruturada também muda muito. Na região das Minas, eles já têm culturas diferentes, por estarem em regiões diferentes. Ou seja, veja toda a multiplicidade de povos que são escravizados no Brasil. Só que todos esses povos aí, eles se valem de técnicas e saberes de tradições culturais africanas. E muito provavelmente o relato nos falará quais tradições culturais africanas são essas, para que nós possamos fazer a devida explicação de como os povos escravizados utilizaram delas. Ao meu ver, estamos lidando com uma questão relativamente complexa. Nós vamos ver a resposta esperada e a resposta comentada também. Vamos dar uma olhada aqui no texto. Vamos dar uma lida no texto 1 e dar uma lida no texto 2. E antes de ler o texto, colocou novamente a carroça na frente dos burros, ler a legenda. Veja que é um texto produzido pelo nosso geólogo alemão aqui, e ele... Pluto Brasiliensis, aparentemente é o nome do relato dele. Afinal, o texto falou que o enunciado falou que se trata de um relato, e esse relato foi publicado recentemente. Aí você fala, como assim? O texto lá é antigo? Mas repara, o original é de 33, está no final. A publicação em livro, por dupla editoração, cidade de Belo Horizonte, São Paulo, Itatiaia e Edusp, as duas editoras, está extraindo um excerto que está nas páginas 167 e 168. E é o volume 1 do livro, aparentemente deve ter volume 2 também. E esse livro, publicação dele de 79, mas está lidando com um relato originário de 33. Bate, né? Ele que esteve aqui e publicou o relato em 33. Provavelmente esse relato, a primeira vez que foi publicado, será que foi fora do Brasil? Já que ele esteve no Brasil nesse período? Ou será que publicaram um texto dele aqui no... Enfim, teríamos que investigar. Vamos ler aqui. Ou seja, se trata de uma referência bibliográfica. Estamos lidando... Na verdade, perdão. Não sei como a gente pode encaixar isso. Ao meu ver, tá mais para documento histórico. Me perdoem. Por que é um documento histórico? É um relato produzido no século XIX. Mas é de um sujeito histórico
que está falando de um item que aparentemente não, teve seu uso no século XVIII. Olha as camadas temporais. E resgataram esse relato, esse documento histórico numa publicação recente. Estamos lidando com um documento histórico e 2 documentos históricos. Ou seja, temos uma camada de análise desse europeu lendo aqui a realidade brasileira colonial. Vamos lá. Somente mais tarde, aprendendo com a prática, principalmente depois da introdução dos primeiros escravos africanos, que já na sua pátria se tinham ocupado com lavagem do ouro e de cuja experiência o natural espírito inventivo e esclarecido dos portugueses e brasileiros logo tirou proveito. Foi que os mineiros aperfeiçoaram esses processos de extração. Veja só como já temos vários itens aqui que vão ajudar na nossa resposta. Ele está falando que apenas mais tarde em relação a quando? Logo depois da introdução dos primeiros escravos africanos. Escravos africanos não são crioulos, não é um tráfico interprovincial, não é venda de escravizados. Estamos falando do tráfico atlântico. Pessoas que vieram do processo da diáspora africana. E diáspora africana, que foi aquele conceito que nos foi exigido a utilização na redação da nossa resposta, vamos lembrar daquilo que foi. Um esboço do que é a América Portuguesa e o continente africano. Nós tivemos vários povos do continente africano que foram traficados. E não apenas para diferentes regiões do Brasil, mas para diferentes regiões da América e do mundo. Tivemos africanos na Europa, povos africanos na Europa, povos africanos na Ásia, povos africanos na América do Norte, povos africanos na América do Sul. Ou seja, a diáspora, ela diz respeito a um processo de dispersão. E uma dispersão que ocorreu mediante a uma violência. Afinal, foi feito de forma forçada. E além dessa dispersão de forma violenta, nós temos que lembrar que estamos falando de um processo de dispersão de cultura. Essas pessoas não estão indo apenas com seus braços e pernas para trabalharem de forma forçada para senhores escravocratas das regiões a qual eles serão vendidos como mercadoria. Compreendidos como mercadoria dentro de códigos jurídicos, mas estamos falando de sujeitos que levaram suas religiões, seus deuses, suas percepções políticas, suas percepções de sociedade. Isso é diáspora africana. A diáspora africana é você compreender o processo do tráfico atlântico de escravizados numa dimensão que vai além do trabalho forçado, mas entender que há o quê? A África, há elementos africanos culturais que estão sendo penetrados, que estão sendo levados para um mundo diferente daqueles originários destes sujeitos. Vocês entenderam? É por isso que nós estamos falando de transmissão de saberes. É por isso que a questão está relacionando transmissão de saberes com o processo de diáspora africana. Faz sentido? Vamos continuar aqui. Então, logo depois da introdução desses primeiros escravos africanos, que já na sua pátria se tinham ocupado com lavagem do ouro, ou seja, lidar com o ouro não é algo novo para eles. Que, inclusive, já vou adiantar que temos trabalhos fantásticos de historiadoras que fizeram pesquisas mostrando que o tráfico atlântico, aqueles sujeitos que eram traficados, não eram qualquer um. Muitas vezes os traficantes eles escolhiam a dedo quais eram os povos, justamente por já dominarem saberes e técnicas que seriam utilizados aqui no mundo colonial. Ótimo. Vamos lá, continuando. E de cuja experiência natural, espírito inventivo esclarecido dos portugueses e brasileiros. Olha só, como temos inclusive, esse é um documento datado, né? É um documento histórico, pois o sujeito ele se vale de um preconceito, de uma discriminação civilizacional e cultural com os povos africanos. Está falando que, de forma natural, espírito inventivo e esclarecido, século XIX, essa palavra esclarecido nos remete muito ao iluminismo, né? Esses seres dotados de razão, que são os portugueses brasileiros, logo tiraram proveito. Foi que os mineiros aperfeiçoaram esses processos de extração. Ou seja, veja como técnicas e saberes culturais africanos
foram apropriados por portugueses e brasileiros para o trabalho nas minas. Um trabalho fundamental para o quê? Para o desenvolvimento da sociedade mineradora, para o processo de colonização. O processo de colonização, que a base dele é o quê? É a exploração de recursos primários. E veja como esse processo de exploração feito pelo Estado Nacional Português, aqui na América Portuguesa, ele tem como elemento, digo eu, fundamental, de grande importância, saberes africanos. Deve-se principalmente aos negros a adoção das bateias de madeira, redondas e de pouco fundo, de 2 a 3 palmos de diâmetro, que permitem a separação rápida do ouro da terra, quando o cascalho é bastante rico. A ele se devem também as chamadas canoas, nas quais se estende um couro peludo de boi ou uma flanela, cuja função é reter ouro, e se apura depois em bateias. Bateias, não sei qual é a pronúncia mais adequada, enfim. E aqui temos outro documento imagético, a própria bateia aí, e veja só que interessante. O texto está trazendo, inclusive, outro saber deles, né? Estender o couro peludo do boi, uma flanela, cuja função é reter o ouro. Veja como as práticas utilizadas aqui no mundo colonial são práticas o que eram exercidas em regiões a qual esses povos vieram do continente africano. Vamos, então, para a resolução da questão, para a redação. O que a gente vai fazer? Nesse caso, ao meu ver, nós extraímos pontos-chave do texto que podem nos ajudar a responder a questão. E eu já adianto para vocês que essa não é uma questão simples. Tirar 4 pontos nela não é um exercício fácil. É uma questão que dá trabalho. Vocês podem ver a quantidade de comandos. Vocês podem ver as temporalidades que temos no texto, neste documento, produzido no 19, que se refere a uma prática que foi apropriada no 18. É fundamental a gente ler novamente a questão A, e depois de ler a questão A, eu já adianto para vocês. Você, quando vai fazer uma redação, você já começa escrevendo a redação de uma hora para outra? Não. O que você faz? Você faz um esquema, e é isso que nós vamos fazer. A gente vai ler a questão A e vamos fazer um esquema com base no que nós extraímos do texto, a fim de responder ao que nos é pedido. De que modo a presença da bateia em Minas Gerais, na época da mineração, está relacionada à circulação de saberes da África para o Brasil? Então, o que você vai fazer? Eu vou começar, professor, a fazer a lápis uma resposta. Aqui, olha, todo esse espaço para você na Unicamp. Aí você faz a lápis, a resposta, e depois de fazer a lápis, você vai passar a caneta. Você jamais vai fazer isso. Porque você não vai conseguir terminar a prova se você fazer um negócio desse. A sua prova tem que ser feita de caneta do começo ao fim. Lápis você não deve nem levar para essa prova. E aí? Então eu já vou começar a fazer a resposta logo de cara, negativo. O que você vai fazer é o seguinte: você vai fazer um esquema para que, após a execução desse esquema, você apenas faça a redação da resposta de forma fluida, ligando as palavras-chave, conectando-as. E qual que é o sentido da conexão que você vai dar? O sentido foi dado pelo comando. O sentido foi dado, pelo comando, não, pelos comandos de cada item. Veja só, no item A. De que modo a presença da bateia em Minas Gerais na época da mineração está relacionada à circulação de saberes? Olha, primeiro ponto, eu acho que é fundamental a gente falar, para conseguir responder, né, de que modo a presença da bateia, etc. O próprio texto já nos dá várias informações aqui sobre ela. Primeiro, que ela nos diz respeito a uma prática já utilizada por povos africanos. E ela foi apropriada por portugueses e brasileiros. Interessante. Vamos voltar lá rapidinho. E como que isso está relacionado? Olha, então, de que modo a presença da bateia na época da mineração? Então, essa é a presença, né? A presença da bateia se dá nisso. É uma prática de povos africanos que foi introduzida, né? Vamos lembrar, introduzida pelo tráfico. Processo de diáspora. Ao meu ver, eu acho que aqui é mais pro item B. Mas a gente só tá no esquema. Estamos no nosso brainstorming. Vamos lá, continuando. E a parte 2, e como está relacionado com a circulação de saberes da África para o Brasil? A parte 2 é isso. A parte 2 é isso. É uma prática de povos africanos
E essa prática ao uso da bateia que é utilizada já por povos africanos, ela introduzida, esse saber é introduzido, olha só, o saber é introduzido, o uso dela na América Portuguesa a partir do tráfico atlântico de escravos, a partir da vinda deles forçadas pelo tráfico atlântico de escravos, e é apropriada pelos portugueses e pelos brasileiros, os quais aperfeiçoam, está aqui, olha, esse processo de extração, a fim de obter um melhor êxito na atividade extrativa, a fim de obter uma melhor produtividade. Você tem um leque de variação de palavras aí, enfim, a fim de aprimorar a exploração do ouro, certo? Depois de ter feito isso, o que você vai fazer? Você fará a redação. Repare que o que eu coloquei como palavras-chave, esse é o ponto, são conceitos, são palavras que respondem ao que me é solicitado. Esse é o esquema, ele tem que ser objetivo. O seu esquema, ele não pode jamais, de forma alguma, ser a resposta que você gostaria que fosse a final e depois transcrever. Ou você esboça uma resposta. Você tem que ser rápido, sintético e objetivo. Afinal, a prova de segunda fase é uma corrida contra o tempo. Justamente por isso, ao meu ver, este é o melhor modo pelo qual vocês podem utilizar e se apropriarem e refinarem, utilizarem da forma como melhor for conveniente. Mas não saiam disso, de fazer um esquema antes com palavras e conceitos chaves para a elaboração da resposta. Vamos lá para B? Tendo como contexto o período colonial, analise uma diferença entre a escravidão nas áreas urbanas da mineração e a escravidão nas áreas monocultoras de açúcar das capitanias do Nordeste. Interessantíssima essa questão, é um debate muito importante para ser feito em sala de aula, inclusive, para os alunos terem uma dimensão da complexidade que foi a escravidão. Pois nós temos a escravidão urbana e a escravidão rural. A escravidão rural, que foi predominante nas áreas monocultoras de açúcar das capitanias hereditárias, escravizados tinham pouca mobilidade. A morada dos escravizados era onde? Era na senzala. E a todo momento eles estavam debaixo dos olhos de capatazes e senhores de escravos. Ou seja, o controle que senhores tinham sobre escravizados era um controle muito intenso. Era uma relação muito próxima que tinham com seus escravizados. Havia escravizados domésticos, que eram aqueles de maior confiança, que estavam dentro da casa grande. E por que de maior confiança? Escravizados responsáveis por fazer a comida dos senhores, da família, podiam envenenar senhores. Ou seja, veja como é nuançada a escravidão. Qual que é a diferença com a escravidão urbana? A sociedade das minas é uma sociedade, como eu posso dizer? Eu vou trazer em números um ponto. Esses números estão no livro A Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. A população colonial em 1700, população colonial, aqui no Brasil colônia, América Portuguesa, estamos falando desse mesmo região geográfica, temporal, em termos de temporalidade histórica. Haviam 300 mil pessoas. No final do século XVIII, que durante esse período da mineração, a população colonial é de 3 milhões e 300 mil pessoas. Ela sobe 11 vezes. E a maior parte está concentrada na região das Minas. A região das Minas tem um intenso processo de urbanização. E eis que a disseminação da escravidão, afinal estamos falando de uma sociedade escravocrata e não de uma sociedade com escravos, em que a escravidão ela está disseminada em valores políticos, culturais, sociais. É muito comum famílias, um casal consegue comprar um escravizado, só que esse casal mal consegue sobreviver eles dois. Daí eles negociam com o escravizado, falam, olha, você trabalha aqui 4 dias a semana, 3 você trabalha pra você, e com o que você juntar, você paga uma estalagem aí, você paga um albergue aí pra você ficar, porque a gente não consegue nem te manter aqui. Qual que é o ponto? Esses escravizados urbanos, eles têm mais mobilidade social, eles conseguem juntar o que nós chamamos de pecúlio, um dinheiro que, à medida em que anos e anos de escravidão, esse dinheiro que eles vão acumulando, eles conseguem comprar tal da alforria, há um maior acesso a alforrias. E eu não estou falando que é uma escravidão branda, tá? De forma alguma. A escravidão ela é violenta em qualquer faceta dela. Acontece que aqui há outros mecanismos e caminhos de acesso à liberdade. E eis que é muito comum, inclusive, o risco de reescravização. O sujeito compra carta de alforria e ainda tem risco de ser reescravizado. Que outros historiadores já se debruçaram a estudar reescravizações. Veja como escravidão não é nenhum abrandamento,
mas entender que a escravidão ela é um fenômeno complexo e que ela tem particularidades dependendo do tempo e da geografia que estamos lidando. Então, ao meu ver, é essa diferença, você já diz a diferença. Temos um escravizado que ele com maior mobilidade de acesso, mas tem caminhos, outros caminhos de acesso mais fácil ou de acesso mais fácil com relação ao escravizado na lavoura, um acesso mais fácil à alforria. Analise uma diferença entre a escravidão urbana, escravidão nas áreas urbanas de mineração e escravidão nas áreas monocultoras de açúcar nas capitanias do Nordeste. Falar desse ponto da mobilidade, como um tem acesso mais fácil com relação ao outro, a alforria, por exemplo, pela questão do acúmulo do pecúlio. Veja que nós já fizemos o exercício de diferenciação e estamos fazendo uma análise ao relacioná-los, certo? Explique como os povos escravizados utilizaram a seu favor as técnicas e saberes aprendidos com tradições culturais africanas. Como que povos utilizaram a seu favor? A manutenção de suas religiões permitiu que eles, dentro de irmandades religiosas, por exemplo, constituíssem laços, comunidades. A manutenção de suas culturas, de suas religiões, de suas formas de sociabilidade, fez com que eles mantivessem ainda laços aqui no mundo colonial, ou ressignificassem esses laços do mundo colonial, de tal forma que isso os ajudou a resistirem contra a escravidão. Vocês querem um exemplo de resistência? Era comum que nesses laços eles juntassem o pecúlio e comprassem a alforria das mulheres, pois na América Portuguesa não apenas o sujeito é propriedade do senhor, mas no caso das mulheres, o ventre delas também pertencia ao senhor. E o que isso significa? A própria família, ela está presa à escravidão. A linhagem está presa à escravidão. Comprar a alforria das mulheres é dar liberdade a uma família que está por vir. E como que é possível? Estamos vendo que a manutenção desses saberes, religiões, sociabilidade, permitem com que eles se organizem e possam comprar alforria de escravizadas. A própria existência de irmandades religiosas e o culto a seus deuses, cultuando deuses, se encontrando, mantendo laços de sociabilidade. E laços de sociabilidade, eu vou fazer um paralelo com o presente. Não quero cometer um anacronismo, mas veja só, por exemplo, esses grupos de igreja, grupos de bairro, constroem esse laço de sociabilidade pelo WhatsApp. Olha, tal animal fugiu. Olha, alguém está precisando de tal alimento, estou doando. É nesse sentido que esses laços são construídos. Nos valores de hoje, veja como tradições culturais africanas, a manutenção da língua, a língua que vai ser fundamental para povos africanos ainda estarem se comunicando aqui, eles não vão chegar falando português. Tudo bem, vamos montar aqui então uma possível resposta dissertativa utilizando palavras-chave. Então, ao meu ver, nós podemos falar, começando a primeira pergunta, da escravidão urbana, diferenciando ela da rural. Estamos lidando com maior liberdade, mobilidade, ao contrário da escravidão rural, em que o escravizado estava preso não à senzala, mas vamos falar ao locus, ao lugar da fazenda. E eis que era possível acumular um pecúlio, ou seja, uma renda, que assim ele conseguia comprar liberdade, diferentemente da escravidão rural. E a questão da manutenção de saberes, nós podemos falar a questão de constituição de laços, comunidades, a partir do que? Língua, religiosidade, e que isso foi fundamental para eles resistirem à violência da escravidão. Tudo bem? Para que o vídeo não fique muito extenso, mais do que já está, vamos direto para o que a Unicamp elaborou como resposta esperada e depois o comentário dela sobre a questão. Pois bem, vamos ver aqui o que a Unicamp construiu como resposta esperada. Ela diz que o geólogo alemão, no início do 19, reconhece que o artefato bateia, usado na mineração no contexto colonial na América Portuguesa, é de origem africana, sendo uma técnica apropriada na colônia para maior efetividade no processo de extração do ouro. Veja só como nós colocamos algumas palavras-chave, né, que são presentes na resposta esperada. A primeira, que é o reconhecimento como um artefato
reconhece que o artefato bateia usado na mineração é de origem africana e é uma técnica apropriada na colônia para maior efetividade no processo de extração do ouro. E ele ainda diz que essas outras técnicas ligadas à cultura, à religiosidade e ao trabalho estavam presentes em terras brasileiras, comprovando que a partir da diáspora africana dada pelo tráfico transatlântico, os povos escravizados ajudaram a contribuir com práticas e inovação no desenvolvimento do país. E é bem nesse ponto que nós somos objetivos. Reconhecemos que isso veio pelo tráfico atlântico, essas práticas e saberes que foram fundamentais para o quê? Para o desenvolvimento da colonização, para o processo de colonização. Então temos aqui as outras palavras que nós colocamos, ajudaram e contribuíram com práticas e inovação no desenvolvimento do país. Certo? São fatores desse processo, assim, a própria resistência e continuidade de práticas culturais ancestrais, a criação de novas relações culturais em uma sociedade impactada pela cultura africana. Vamos voltar lá para a pergunta. E ele queria... esse ponto nos faltou. Explicar o valor histórico das técnicas. O valor histórico das técnicas, ele vai além de você falar da temporalidade com relação à extração do ouro. O valor histórico dessas técnicas, ele diz respeito sobre o quê? Sempre quando nós falamos de valor histórico, estamos nos referindo à valorização da cultura do outro, na construção histórica da sociedade a qual nós queremos saber o valor histórico. E no caso, nós queremos saber o valor histórico dessa cultura na sociedade brasileira. E veja o que ele coloca aqui, que são fatores desse processo, assim, a própria resistência e continuidade de práticas culturais ancestrais, manter práticas culturais ancestrais e a criação de novas relações culturais em uma sociedade impactada pela cultura africana. É esse o sentido. O sentido de se manter práticas e culturas que são ancestrais e você cria novas relações culturais numa sociedade. E você destaca que essa sociedade, ela é impactada pela cultura africana. Veja como essa questão não é uma questão simples. E é uma questão, diria eu, muito feliz em tratar da escravidão na história da sociedade brasileira e saber se o aluno sabe mobilizar os seus conceitos históricos para entender a escravidão na sua dinâmica histórica, a escravidão a partir do relato de um agente histórico e ainda por cima entender essa transmissão de saberes dentro de um aspecto transnacional que é o da diáspora africana. Faz sentido? Vamos ver a B. Nas áreas, aquela que falava da diferenciação, etc., nas áreas urbanas, o desenvolvimento econômico ligado à mineração fez com que surgissem espaços de trabalhos ligados à especialização de técnicas, como ourives, ferreiros, cutelaria, mas também arquitetura e escultura. Também houve desenvolvimento de maior mobilidade social. Olha aqui, nós fomos bem objetivos, né, na elaboração da nossa resposta esperada, das palavras-chave. Também houve desenvolvimento de maior mobilidade social, por exemplo, até possibilidade... Cadê? Aqui, olha, de mobilidade social, por exemplo, e até mesmo possibilidades de associativismo negro. Deram acesso à liberdade para os sujeitos africanos ou de ancestralidade africana. Essa mobilidade social um pouco mais presente nas áreas urbanas, ligadas à possibilidade técnica de sujeitos africanos, como os da Costa da Mina, é uma diferença em relação à escravidão nas áreas rurais, por exemplo, nas regiões monocultoras de açúcar. Também é possível destacar que os espaços de resistência foram diferentes nas áreas de mineração e nas áreas monocultoras, já que há consenso historiográfico de que uma maior liberdade de ação e acúmulo de renda permitiu um novo alcance de status social entre libertos no contexto urbano, sobretudo ligado ao ciclo de explorações do ouro. Eles puderam, por exemplo, criar irmandades e grupos para proteger seus interesses, assim como auxiliar na compra de alforrias. Veja que nós também temos outras questões ali, falando como espaços de resistência, que eu havia comentado com vocês, mas eu estou me coçando para fazer um comentário que eu já imagino que você, aluna, além dessa resposta, está falando. Eu nunca vou passar no vestibular da Unicamp porque eu jamais vou escrever uma resposta desse jeito. Calma. Primeiro, que atingir a nota máxima é um exercício que pouquíssimos vão conseguir, mas que não é apenas com a nota máxima que você entra na Universidade Unicamp, que você consegue a sua aprovação, a sua vaga. Segundo, ao meu ver, essa resposta esperada é muito mais vaidade do professor e da professora que fez do que para ajudar o aluno, ou aluna. Jamais um aluno de ensino médio, uma aluna que fez cursinho, vai escrever uma resposta dessa. Jamais.
com toda essa precisão, com todo esse cuidado, refinamento. Repare que eu fui em palavras-chave. E eu não estou gravando esse vídeo para expor a minha vaidade, para ler antes de estudar e tentar mostrar para você toda e tentar escrever uma resposta toda complexa, muito bem refinada. Não. Eu estou te mostrando o possível e o que você deve fazer. Porque sabe como será feita a correção? O seu corretor terá uma grade com palavras-chave e ele vai buscar se você respondeu de forma adequada, se na sua resposta estão esses conceitos-chave. E que conceitos-chave são esses? Eles foram dados pelo comando. Então atente-se a esses conceitos-chave. Óbvio que a excelência é sempre um norte interessante, mas você tem um prazo, você tem outras matérias para estudar para aprovação de um vestibular. Você precisa ser pragmático. E para você conseguir atingir uma nota máxima ou de excelência, faça o caminho que eu te sugeri. Veja como a questão contempla. A questão está falando de historiografia. Um aluno de vestibular não deve mencionar a historiografia, o consenso da historiografia numa resposta dissertativa. Tudo bem? Pois bem, aqui nós temos os comentários. Inclusive, eu acho fundamental que você dê uma olhada aqui nos comentários depois. Eu não vou ler eles, senão ficará o vídeo muito repetitivo. Afinal, aqui na parte já contempla aquilo que nós vimos na resposta esperada. Só que, ao meu ver, a mobilização que está sendo feita aqui é algo que eu já apresentei para vocês durante o vídeo. Eu estou trazendo isso aqui para mostrar outra coisa. O desempenho dos candidatos. Olha isso. Nota máxima. 0,1% dos alunos tiveram nota máxima. Se a gente somar 1,2%, 1,3% dos candidatos estavam aqui entre o 3,25 e o 4. Isso não é uma questão difícil. Isso é uma questão muito difícil. E veja que o 0, o meio. Veja que notas inferiores a 1, 1 ou inferiores a 1, são, deixa eu ver, fazendo uma conta rápida aqui, olha, 28,9 mais 11,6, nós temos 40% dos alunos tiraram 1 para menos. Isso é uma questão muito difícil. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, que você contemplando os conceitos chaves e você escrevendo uma resposta objetiva, você está aqui. Se você for objetivo, colocar os conceitos fundamentais, saber responder o que é pedido, você está entre essa galera que é 1,3%. Eu espero que esse vídeo de como resolver questões tenha ajudado vocês. Eu agora vou, depois de todos esses comentários, tudo que nós vimos, sabe o que eu sugiro? Tenta escrever uma resposta e deixa ela aí no comentário, se você sentir à vontade. Posso estar comentando sua resposta, falando o que você pode estar melhorando, se sua objetividade está adequada, se você mobilizou os conceitos de forma adequada. É isso. Não se esqueça de se inscrever se você gostou deste vídeo, ele te ajudou a se preparar para as provas de segunda fase. Curta, comente e o Pix está aqui em cima. Não deixe de fazer uma contribuição, se possível. Bons estudos.